Era fim de tarde quando o ônibus da linha central parou no ponto da Praça da Matriz. O sol baixo dourava os telhados da cidade e a fila para embarque era longa. Entre os passageiros estava um senhor de passos lentos, roupas simples, sapatos, gastos e uma pasta de couro antiga embaixo do braço. Subiu com cuidado, cumprimentou o motorista com um boa tarde quase sussurrado e seguiu pelo corredor, procurando um lugar. Ninguém respondeu. Ninguém o olhou. O ônibus estava cheio, mas não lotado. Assentos ocupados por jovens de fones no ouvido, trabalhadores cansados, estudantes distraídos. O aposentado parou ao lado de um dos bancos reservados. Olhou para o aviso colado na janela, preferencial para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, e ficou de pé. A moça sentada fingiu não ver. Do outro lado, um rapaz até cruzou as pernas para ocupar mais espaço. O velho apenas sorriu, de lado, como quem já está acostumado com o esquecimento. Os minutos foram passando e os solavancos do ônibus sacudiam seu corpo franzino. Suas mãos seguravam firme a barra de ferro, os dedos trêmulos revelando mais do que a idade. Mostravam o esforço de quem passou a vida toda lutando em silêncio. Ele não reclamava, não pedia, apenas permanecia em pé, mesmo que o corpo gritasse, por descanso. A indiferença era um peso mais duro que a idade nos ombros. Lá no fundo, dois adolescentes riam de algo no celular. Um deles olhou para o idoso e cochichou algo com o outro, provocando uma gargalhada abafada. Nenhum dos dois imaginava a história que aquele homem carregava. Nenhum deles sabia que aquele senhor, que agora parecia invisível, um dia havia sido aplaudido de pé por centenas de pessoas, que sua voz já ecoará em rádios, que seu nome já estivera em placas de escolas. Ele respirava fundo a cada curva, segurando-se com cuidado. O motorista seguia apressado, sem notar o senhor em pé ali, há tanto tempo. Ninguém sabia o nome dele. Ninguém perguntava. Era apenas mais um corpo no meio da rotina, mais uma figura que passava despercebida entre tantas. Mas o olhar do velho era firme. Não havia revolta, nem amargura, apenas dignidade. E quem olhasse de perto veria algo diferente ali. Mas ninguém olhava. Até que, numa curva mais forte, ele quase caiu. Um jovem o segurou pelo braço, mas logo voltou para seu fone de ouvido. "Tá bem aí, vô?" Perguntou sem nem esperar resposta. O velho assentiu e permaneceu de pé. O gesto não foi bondade, foi reflexo. O ônibus seguiu. A cidade lá fora continuava passando, mas dentro daquele veículo havia um silêncio gritante, e ninguém imaginava que em poucos minutos tudo iria mudar. O ônibus continuava seu trajeto por entre as ruas estreitas do centro antigo. A cada parada, novas pessoas embarcavam, e o velho permanecia ali, em pé, no mesmo lugar, como uma estátua, de carne e osso. A pasta de couro escorregava levemente entre seus braços, mas ele a segurava com firmeza. Havia algo naquela pasta, algo que ele não largava por nada, mas ninguém parecia notar. Era apenas mais um detalhe perdido na pressa da cidade. Uma mulher, sentada à frente, comentou com a amiga: "Hoje em dia, todo mundo quer prioridade." Falava baixo, mas o suficiente para ele ouvir. O velho não respondeu, apenas olhou pela janela, como quem já entendeu que há barulhos que não vale a pena combater. A dor maior não era a falta de assento, mas o preconceito mascarado de justificativa. O tipo de julgamento que não escuta, só define, que não pergunta, apenas conclui. Na parte de trás do ônibus, um grupo de jovens falava alto. Riam, mexiam, no celular comiam salgadinho. Um deles, vendo o velho em pé, disse: "Se fosse meu avô, eu dava o lugar. Mas vai ver, é só mais um desses que fica rodando o ônibus para pegar desconto." A frase carregada de ignorância provocou risos rápidos. E mesmo sem saber quem estava ali, eles já haviam decidido quem ele era. A aparência cansada, o terno gasto, o sapato antigo, tudo alimentava estereótipos. Mas o que ninguém sabia era que aquele homem era aposentado, sim, mas não por invalidez. Era aposentado por tempo de contribuição e dedicação. Professor por mais de 40 anos, havia formado gerações inteiras na escola pública da cidade. Alguns que estavam ali, inclusive, talvez tivessem passado pelas mãos dele sem nem saber.
Porque o tempo apaga rostos, mas não apaga os valores deixados por quem ensinou com o coração. A pasta que ele segurava não carregava documentos pessoais, nem papéis burocráticos. Dentro dela havia cartas. Cartas antigas de ex-alunos, mensagens escritas à mão, algumas em folhas amareladas, outras em cadernos de caligrafia. Obrigado, professor, por ter acreditado em mim. Hoje sou médico por sua causa. Nunca vou esquecer sua aula sobre respeito. Ele lia 1 ou 2 por dia, como quem rega uma planta de dentro. Era isso que o mantinha firme, mesmo em pé, mesmo ignorado. A viagem seguia. O ar-condicionado fraco fazia o ambiente parecer mais denso. A indiferença mais uma vez dominava. Mas algo começava a mudar. Na fileira do lado esquerdo, uma menina, não mais que 8 anos, puxou o braço da mãe e apontou para o velho. Mamãe, por que ninguém deixa ele sentar? A pergunta, feita em voz alta, plantou um incômodo no ar. E o silêncio, pela primeira vez, foi quebrado. A pergunta da menina ficou no ar como uma pedra lançada num lago parado. Mamãe, por que ninguém deixa ele sentar? A mãe tentou puxar o braço dela discretamente, sussurrando um psiu, embaraçado, mas já era tarde. As pessoas próximas ouviram. Algumas fingiram que não era com elas, outras desviaram o olhar. Mas o desconforto era visível, como se de repente todos tivessem se dado conta do que estavam fazendo, ou melhor, do que estavam deixando de fazer. O velho olhou para a menina e sorriu com delicadeza. Um sorriso cheio de rugas, mas cheio de alma também. Acenou com a cabeça, como quem agradece sem dizer nada. A criança, com a sinceridade que só a infância tem, sorriu de volta. Havia ali uma conexão que nenhum adulto teve coragem de construir. E foi ali, entre 2 olhares tão diferentes em idade e tão iguais em verdade, que algo invisível começou a se movimentar naquele ônibus. Um senhor no fundo do veículo, calvo, com a barba por fazer, levantou os olhos do jornal e fitou o rosto do idoso por alguns segundos. Franziu a testa, como quem tentava puxar uma memória distante. Depois, arregalou levemente os olhos. Tocou o ombro da mulher ao lado e perguntou em voz baixa: Você lembra daquele professor de história da escola municipal? Aquele que fazia a gente chorar lendo cartas de soldados? Ela olhou, arregalou os olhos também. Não pode ser. É o professor Elias? O murmúrio se espalhou como rastro de vento. Uma moça que ouvia música no fone tirou um dos lados do ouvido. O quê? Aquele é o professor Elias? Outro rapaz mais à frente se levantou parcialmente para olhar. Começou a cochichar com o passageiro ao lado. Em segundos, o ônibus inteiro parecia ter despertado de um torpor coletivo. Todos queriam confirmar. Todos, de repente, tinham memória. E o homem, até então invisível, se tornou o centro de todas as atenções. Uma senhora se levantou de imediato. Professor Elias, meu neto fala do senhor até hoje. Ele te teve na 6ª série. Ela foi até ele, o tocou no ombro, com a emoção transbordando. Pelo amor de Deus, sente aqui. Me perdoe. A gente não reconheceu, a gente nem olhou. Ele balançou a cabeça gentilmente com humildade. Não precisa disso, minha filha. O mundo está apressado, eu entendo. Mas seus olhos diziam mais. Diziam que ele também sentia. Não raiva, mas cansaço. Um cansaço de ser esquecido. Outro, passageiro mais jovem, se levantou. O senhor dava aula para minha mãe. Ela sempre fala do senhor. Diz que foi o único professor que enxergava ela quando ninguém acreditava. O ônibus agora estava parado no semáforo, mas ninguém queria que seguisse. As pessoas estavam pela primeira vez presentes, não com o corpo apenas, mas com atenção, com sentimento. E cada um ali sentia o peso do silêncio que mantiveram até aquele momento. E então, a mesma menina de antes, com olhos brilhando, puxou a barra da camisa da mãe e disse: Ele é famoso, né, mamãe? A mãe, agora com lágrimas nos olhos, respondeu: Mais do que famoso, filha, ele é importante. E naquela frase simples havia tudo o que o mundo precisava entender. Importância não vem de status. Vem daquilo que a gente planta nos outros. O motorista olhou pelo espelho retrovisor e percebeu o alvoroço. Quase diminuiu a velocidade,
sem saber se havia ocorrido algum problema. Mas era o contrário. Pela primeira vez naquele dia, havia atenção, empatia, humanidade circulando naquele ônibus. Um dos passageiros foi até a frente e explicou: "É que esse senhor aí atrás é o professor Elias, um homem que marcou uma geração inteira nesta cidade." O motorista balançou a cabeça, lentamente, em sinal de respeito. E o ônibus seguiu, mais devagar, como se o mundo tivesse aprendido a andar com mais cuidado. Enquanto o professor se sentava com a ajuda de 2 pessoas, a pasta de couro ainda firme no colo, outros passageiros se aproximaram. Uma moça com uniforme de clínica ajoelhou-se ao lado dele. "Eu não sabia que era o senhor, me perdoa. Fiquei sentada ali fingindo que não vi, mas é que a gente corre tanto, professor. A gente esquece de parar." Ele apenas segurou a mão dela, com a mesma delicadeza que usava quando acalmava alunos no meio de uma prova difícil. "Você não precisa se perdoar por cansaço, minha filha. Só não deixe ele te endurecer." Aquela frase ficou na mente dela como uma tatuagem silenciosa. Ela voltou ao seu lugar, mas não era mais a mesma. Olhava pela janela com olhos diferentes. Talvez nunca tivesse feito mal a ninguém, mas entendeu ali que também não havia feito o bem quando teve chance. E isso, às vezes, machuca mais do que um erro. Porque o silêncio diante da injustiça é uma forma de cumplicidade. E ela sabia disso agora. Um rapaz de terno, que antes estava no celular, fechou o aparelho e tirou do bolso uma velha carteira escolar. Aproximou-se devagar e disse: "Essa é minha. E o nome aqui foi o senhor quem escreveu no primeiro dia de aula." Mostrou a carteira com o nome Felipe A. Torres, escrito em letra cursiva. O professor Elias sorriu. "Letra bonita, hein? Você dava trabalho, mas era bom de coração." O rapaz abaixou a cabeça. "Hoje sou advogado. E só fui além porque um dia o senhor disse que eu não era burro. Só estava cansado demais para aprender." Aquelas palavras provocaram lágrimas, contidas em muitos, porque de alguma forma todos ali tinham suas próprias memórias de professores que marcaram, de gestos que fizeram diferença, de vozes que ecoaram mesmo quando a vida seguiu. E agora, esse homem, ali, simples, com sapatos gastos e dignidade intacta, era a lembrança viva de tudo isso, um mestre. Não só da sala de aula, mas da vida. A menina, sempre curiosa, se aproximou novamente. "Você dava aula de quê?" "De história", ele respondeu. "Então você sabe tudo do passado." Ele sorriu, apertou a mão dela levemente e disse: "Sei de algumas coisas, mas ainda estou aprendendo com o presente." E essa resposta fez muitos abaixarem os olhos em respeito, porque o verdadeiro mestre não é aquele que sabe tudo, é aquele que continua ensinando, mesmo quando ninguém está mais prestando atenção. Com o ônibus ainda em movimento, mas agora envolto num silêncio respeitoso, o ambiente parecia outro. Já não era apenas um veículo lotado indo do ponto A ao ponto B. Era um espaço onde o tempo desacelerou. Onde pessoas que antes estavam presas em suas bolhas, agora respiravam o mesmo ar, olhavam para o mesmo ponto, ouviam a mesma história, mesmo que em silêncio. Tudo isso por causa de um homem que, minutos antes, mal era notado. Um jovem de boné e camiseta larga se levantou com os olhos marejados. "Professor, o senhor me deu um conselho há uns anos quando eu estava quase sendo expulso da escola. Disse que não existia aluno ruim, só aluno com dor." A voz falhava. "Na época eu não entendi. Hoje entendo. E queria dizer que aquilo ficou comigo." O velho assentiu com ternura nos olhos. "Você voltou para a escola?" "Voltei. E terminei, graças ao senhor." A comoção foi silenciosa, mas coletiva, porque naquele momento ninguém ali estava indiferente. Cada frase dita ao professor parecia trazer à tona um arrependimento sutil em cada passageiro. Uma senhora no fundo fechou a Bíblia que lia, segurou com força e sussurrou uma oração. Um adolescente que antes zombava, agora limpava discretamente os olhos com a manga da blusa. E até o motorista, sem virar o rosto, tocava o volante com menos rigidez. Era como se cada um ali tivesse sido lembrado de algo que a correria cotidiana havia soterrado. A importância de honrar quem veio antes, quem ensinou,
quem construiu. O professor Elias, por sua vez, permanecia calmo, com a postura ereta, apesar do cansaço visível. Não parecia surpreso com o reconhecimento, parecia grato, como quem sabe que o que plantou um dia de alguma forma germinaria. E mesmo que o tempo tivesse sido ingrato com a sua visibilidade, agora ele colhia frutos. Invisíveis, respeito, afeto, gratidão. E isso para ele sempre valeu mais que medalhas ou homenagens públicas. A menina, que tudo iniciou com sua pergunta inocente, agora estava sentada ao lado dele. Mostrava um desenho mal feito que havia feito na escola. Uma árvore, uma casinha, um céu azul. Ele olhou com atenção, como se observasse uma obra de arte. Você desenha bonito. Você dava aula de desenho também? Eu dava aula de vida, minha filha, mas só percebi isso depois que me aposentei. Ela sorriu sem entender tudo, mas sentindo tudo. E isso bastava. Um rapaz puxou o celular e começou a gravar discretamente. Não para expor, mas para registrar, porque sabia que aquele momento não era comum. Era especial, algo raro, quase sagrado. E em questão de minutos, o vídeo já estava em redes sociais. A legenda dizia: hoje no ônibus, um professor aposentado ensinou uma lição que a escola não ensina mais: olhar para o outro. E enquanto as curtidas e compartilhamentos cresciam do lado de fora, dentro do ônibus, crescia algo mais precioso: consciência. Enquanto o ônibus deslizava pelas ruas mais largas da cidade, o ar estava diferente. Não era o ar-condicionado, era o clima. Algo invisível havia mudado. Os olhares antes baixos agora estavam voltados uns para os outros. As mãos que seguravam celulares agora seguravam sacolas, cadernos, livros, como se o gesto de estar presente exigisse as duas mãos livres. O professor Elias, sentado ali, não pregava, não discursava, mas ensinava, com a presença, com a memória viva de tudo o que fez e de tudo o que suportou calado. Uma mulher de cabelos curtos que estava próxima à porta começou a chorar em silêncio. Tentava disfarçar, mas não conseguia. O professor a viu, estendeu a mão e perguntou com doçura: "Tá tudo bem, minha filha?" Ela assentiu com a cabeça, mas depois se abaixou para segurar a mão dele. Meu pai era assim, igual ao senhor, trabalhador, simples, calado. E eu deixei ele partir sem dizer o quanto ele foi importante. A dor dela era íntima, mas compartilhável. E, de alguma forma, o toque do professor acalmava. Lá no fundo, um homem engravatado, que não havia falado uma palavra até então, fechou o notebook, tirou os óculos e respirou fundo. "Professor, acho que tive aula com o senhor em 1993. Lembro do dia em que o senhor leu Carta ao Pai, do Kafka, na sala. Eu nunca esqueci." Elias sorriu. "Você era o menino que escrevia poesia escondido?" O homem arregalou os olhos. "Como o senhor lembra disso?" "Porque é assim que a gente guarda o que é verdadeiro, sem esforço." As palavras simples tocavam fundo. Não havia frase ensaiada, nem eloquência programada. Era tudo puro, direto, real. E era justamente isso que fazia tanta diferença. Porque naquele ônibus ninguém estava acostumado a ouvir palavras verdadeiras no meio do cotidiano. E agora, ali, todos estavam sendo atravessados por algo que já não sabiam explicar, mas sabiam sentir. A menina, sempre ela, pegou sua pequena mochila e tirou um lápis de cor azul. "Professor, posso desenhar o senhor?" Ele riu. "Pode, mas me desenha com menos cabelo branco, combinado?" Ela assentiu com alegria e começou ali mesmo, sentada no banco, concentrada, como quem registrava a imagem de um herói. E era isso mesmo. Um herói sem capa, sem manchete, mas com uma história que merecia ser contada. O motorista, sem dizer uma palavra, parou o ônibus fora do ponto, diante de uma escola municipal. Abriu a porta, virou-se discretamente e disse: "Professor, o senhor quer descer aqui? Foi onde tudo começou, né?" Elias olhou pela janela. Era, de fato, a escola onde lecionou por mais de 3 décadas. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: "Hoje não. Ainda estou ensinando aqui." E ninguém ousou contrariar, porque naquele ônibus o tempo havia parado. E todo mundo sabia. Aquilo não era apenas uma viagem.
Era uma lição daquelas que ficam para sempre. O ônibus seguia em ritmo lento, como se o próprio tempo tivesse pedido trégua. Ninguém mais estava com pressa. Os olhares antes apressados agora buscavam profundidade. Cada curva da cidade parecia ganhar um novo contorno, como se aquele ônibus tivesse virado outro mundo, mais humano, mais presente. Tudo porque um homem, com a pasta de couro no colo, havia escolhido não se ofender, mas sim ensinar uma última vez, sem levantar a voz. Um passageiro tímido, que não havia interagido com ninguém até então, se aproximou. Trazia nas mãos um livro surrado, com a capa quase desbotada. Professor, acho que esse era seu. Achei no acervo velho da biblioteca da escola. Não tive coragem de devolver para o armário. Elias pegou o livro, olhou com cuidado e passou a mão na capa, como quem reencontra um velho amigo. Esse livro me ensinou a escutar o silêncio. Foi com ele que entendi que nem toda resposta precisa ser dita. E mais uma vez ensinava, com frases que pareciam simples, mas que tinham raízes profundas. A menina, terminando seu desenho, entregou ao professor com um sorriso orgulhoso. Ficou bonito? Ele olhou com atenção. O traço era infantil. O rosto redondo, mas os olhos estavam iguais. Ele olhou nos olhos dela e respondeu: ficou perfeito, porque você me desenhou como me vê. E aquela frase, dita de forma tão natural, ficou presa no coração da mãe da menina, que até então só observava em silêncio. Pela primeira vez em anos, ela sentiu vontade de voltar para casa e ligar para o próprio pai. Ali dentro, aquele homem havia criado um espaço onde as pessoas paravam de olhar para si mesmas e começavam a enxergar os outros. Era um efeito raro. E mais raro ainda, era o fato de que tudo acontecia sem esforço, sem imposição, sem cobrança. Elias simplesmente era. E por ser, despertava. Era como se ele dissesse em cada olhar calmo, em cada gesto suave: você também pode ser luz, mas precisa primeiro parar de correr no escuro. O ônibus se aproximava do ponto final, e o ambiente agora estava tomado por uma atmosfera quase espiritual. Ninguém queria que acabasse, mas sabiam que momentos como aquele não podem ser esticados à força. Eles precisam ser guardados, interiorizados, para que possam florescer de novo em outros lugares, com outras pessoas. E talvez fosse esse o maior ensinamento do professor. Nada é eterno, mas tudo pode ser eterno em alguém. Quando o ônibus parou, Elias se levantou com calma. Os passageiros se levantaram também. Não era para sair, era para honrar. O motorista desligou o motor. Ninguém falava alto. Um silêncio respeitoso envolvia o ambiente. A menina segurava o desenho com cuidado. A senhora do fundo fazia o sinal da cruz. O jovem advogado limpava os olhos. E todos sabiam, aquele momento seria contado. Porque momentos assim não se esquecem. E foi saindo devagar, com a pasta no braço, que o professor Elias olhou para trás e, com um sorriso leve, disse: vocês aprenderam rápido demais. Agora é só não esquecer. O professor desceu os degraus com cuidado, mas sem hesitação. O ônibus ficou parado por alguns segundos a mais, como se ninguém quisesse quebrar a energia que havia se formado ali dentro. Elias seguiu pela calçada devagar, sem olhar para trás. Não precisava. Ele sabia que o que havia deixado naquele ônibus não era ausência, era presença. Uma presença que ficaria na memória de cada um como uma aula que se dá com o coração e que não precisa de quadro nem giz. O motorista ligou o motor, mas não acelerou. Virou-se para os passageiros com um sorriso contido. Vocês acabaram de viver a melhor viagem da minha carreira. E todos, ainda em silêncio, concordaram. Não houve discussão nem risos forçados. Era como se todos entendessem que haviam recebido um presente raro, ter presenciado um instante de verdade no meio da pressa da vida. E esse tipo de verdade é daquelas que marca. A menina ainda segurava o desenho com carinho. Perguntou à mãe: será que a gente vai ver ele de novo? A mãe respondeu com os olhos marejados: mesmo que não veja, você vai lembrar dele a vida inteira. E sabia que era verdade, porque tem pessoas que passam rápido, mas deixam raízes, que nos tocam com gestos tão pequenos, que só com o tempo a gente entende o quanto foi grande.
Elias era um desses. Passou como brisa, ficou como semente. Lá no fundo do ônibus, o jovem advogado abriu o bloco de notas do celular e escreveu: "Hoje reencontrei meu professor, mas foi ele quem me reconheceu primeiro." Era um jeito de registrar o que sentia, um desabafo íntimo, porque mesmo com todas as vitórias, títulos e conquistas, havia algo naquele olhar do professor que o lembrou da sua essência. E essa lembrança doeu e curou ao mesmo tempo. Um senhor mais velho comentou com quem estava ao lado: "Se todo mundo tivesse um professor Elias na vida, o mundo era outro." A passageira ao lado apenas assentiu, segurando firme sua bolsa no colo, como quem tentava conter algo dentro de si. Talvez culpa, talvez gratidão, talvez os dois, porque é isso que encontros verdadeiros provocam. Confusão boa, reflexão que não passa com o tempo. E uma certeza: a gente não pode mais continuar ignorando o que é essencial. Nos dias que vieram, alguns dos passageiros daquele ônibus contaram a história em casa, no trabalho, nas redes sociais. O vídeo gravado circulou, mas a história, que emocionava mesmo, era a que não cabia em gravação. A atmosfera que se criou ali. A lição silenciosa, o impacto dos gestos, a nobreza do homem que, mesmo sendo ignorado, nunca deixou de ensinar. Que essa versão da história, a mais verdadeira, só vive em quem esteve presente. Porque tem encontros que não precisam de palco, nem de plateia. Só precisam de olhos que saibam ver. E naquele dia, finalmente, o mundo parou para ver. Nos dias que se seguiram, algo diferente pairava no ar entre os passageiros daquele ônibus. Alguns deles se cruzaram novamente em outros horários, outras linhas, outros contextos. Mas agora, quando se viam, trocavam um olhar cúmplice, um gesto leve, de cabeça um sorriso silencioso. Não eram mais estranhos. Eram testemunhas de algo que pouca gente teria o privilégio de viver. Uma aula sem sala, sem chamada, mas com lições eternas. A senhora que tinha chorado em silêncio ligou para o pai naquela noite. Não se lembrava da última vez que havia feito isso sem motivo especial. Não ligou para cobrar nem para pedir. Ligou para ouvir. Disse apenas: "Pai, eu pensei muito no senhor hoje. Obrigada." Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Você tá bem, filha?" Ela respondeu: "Tô. E agora entendi muita coisa." O pai, sem entender tudo, apenas sorriu. E esse sorriso bastou. O advogado reencontrou a velha carteira escolar e a colocou num quadro de vidro em seu escritório. Não era para exibir, era para lembrar. Lembrar do menino que um dia quase foi esquecido e que só não foi porque um professor enxergou além das notas. Ele mandou imprimir a frase do professor e a colou na parede, bem à vista. "Você não era burro, só estava cansado demais para aprender." Toda vez que atendia um cliente difícil, ele lia aquela frase e respirava mais fundo. A mãe da menina, que até então vivia no automático entre trabalho e casa, passou a prestar mais atenção nas perguntas da filha. Percebeu que sua filha não queria só respostas, queria presença. Lembrou-se de como o professor havia olhado para o desenho com verdadeira admiração e de como isso mudou o olhar da filha sobre si mesma. E entendeu que talvez ali estivesse o segredo. Não é sobre elogiar o resultado, é sobre valorizar o olhar que vê de verdade. O motorista, sempre silencioso, contou a história ao seu filho adolescente numa noite de domingo. Falou do velho professor, das cartas, do silêncio, da reação das pessoas. O filho, surpreso, perguntou: "E você deu o lugar para ele?" O pai ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com sinceridade: "Não, mas eu parei o ônibus para que todos pudessem ouvir ele." E o filho, sem julgar, respondeu: "Isso vale mais do que sentar." Até a menina, pequena como era, levou aquela história consigo. Na semana seguinte, viu uma senhora entrar no ônibus da escola e correu para oferecer o lugar. "Pode sentar aqui, moça. Hoje eu sou só aluna, mas um dia posso ser professora também." A senhora sorriu, emocionada, e naquele gesto estava a semente deixada por Elias germinando.
porque o professor já havia descido, mas a aula ainda estava acontecendo. Semanas depois daquele dia, a cidade seguiu sua rotina. O trânsito continuava, os ônibus iam e vinham. Os celulares voltaram a tocar com notificações e a pressa, como sempre, tentou retomar seu lugar. Mas havia algo que ela não conseguia mais apagar, o que o professor Elias havia deixado. Era como uma linha fina e invisível, costurada nos gestos de quem esteve presente naquela viagem. Algo que transformava o comum em extraordinário, mesmo sem que os outros percebessem. A menina, que agora desenhava ainda mais, contou para a professora da escola sobre o senhor do ônibus. A professora ouviu com atenção e, no fim do relato, perguntou: "E o que ele te ensinou?" A resposta veio rápida: que mesmo quando ninguém vê, a gente ainda é importante. A professora engoliu em seco. E naquele dia trocou a aula de matemática por uma roda de conversa. Queria ouvir o que os alunos sentiam, como estavam. Porque às vezes a melhor lição vem de fora da escola, mas precisa entrar por dentro da gente. O vídeo, que havia sido postado pelo passageiro tímido, começou a rodar pela internet. Recebeu comentários de ex-alunos, professores, filhos, netos, pessoas de lugares diferentes que nunca tinham ouvido falar de Elias, mas se reconheceram na cena. Alguns lembraram de seus próprios mestres, outros contaram histórias parecidas. E ali, entre tantas curtidas e compartilhamentos, uma certeza se firmava. O mundo ainda precisava, e muito, de pessoas como ele. Um jornalista local, tocado pela repercussão, foi até a escola onde o professor lecionou. Descobriu registros antigos, placas de premiações esquecidas, cartas guardadas no arquivo. Descobriu que Elias já havia recusado cargos, homenagens políticas e até convites para lecionar em escolas particulares. "Enquanto tiver criança que ninguém vê, é aqui que eu tenho que estar", dizia ele anos antes. E ao saber disso, o jornalista escreveu um artigo que fez a cidade parar por um instante. A manchete dizia: "O homem que ensinou milhares e que só foi notado em pé num ônibus." A matéria viralizou. Mas o mais importante não foi a fama tardia, foi o olhar que ela despertou nas pessoas. Pela primeira vez, muita gente começou a prestar atenção em quem entra mudo nos ônibus, em quem anda devagar nas calçadas, em quem carrega pastas gastas, olhares profundos e histórias não contadas. E isso sim era revolução. O professor Elias seguiu sua vida discretamente. Não procurou a matéria nem respondeu aos convites de entrevista. Continuou com seus cadernos, suas cartas, seus passeios de ônibus. Mas agora, sempre que entrava num veículo, era recebido com um sorriso, às vezes com um aceno, às vezes com um simples "professor". Ele apenas sorria e seguia. Porque quem ensina de verdade não busca palco, busca legado, e o dele já estava feito. Não com palavras decoradas, mas com gestos que ficaram e corações que se abriram. O tempo passou, como sempre passa, mas a história daquele dia no ônibus continuava viva. Não nos jornais nem nas redes sociais, mas nas atitudes. A menina cresceu, seguiu desenhando, escrevendo, falando sobre respeito nas redações da escola. Sempre que ouvia falar de um idoso maltratado ou de alguém ignorado, lembrava do professor Elias. Era como se ele tivesse plantado dentro dela uma semente de empatia, e ela fazia questão de regar todos os dias. O advogado reformulou sua rotina, diminuiu a pressa, começou a conversar com os clientes com mais paciência, prestando atenção nos silêncios. Voltou a escrever poesia, como fazia quando era garoto. E toda vez que lia suas palavras em voz alta, sentia que o velho professor ainda estava ali, ouvindo, corrigindo de leve, incentivando. "Você ainda escreve como se fosse aluno, Felipe." Era o que imaginava ouvir, e isso bastava. A senhora da Bíblia passou a andar com mais calma pelos corredores da cidade. Olhava os rostos com mais atenção, oferecia o braço a quem tinha dificuldade de caminhar. Entendeu que piedade é pouco. O que o mundo precisa é de respeito. E respeito ela agora sabia. Não se aprende só com mandamentos. Aprende-se vivendo, observando e sendo tocado por pessoas como o professor Elias. Pessoas que ensinam sem forçar, que despertam sem levantar a voz. Já o motorista, anos depois,
Ainda contava a história para quem sentava na primeira fileira do ônibus. Sabe esse banco aqui? Um dia sentou nele um homem que me ensinou mais em 20 minutos do que qualquer manual. Era sua forma de manter viva a memória. Não precisava de homenagem, nem de placa, bastava lembrar e fazer com que mais pessoas soubessem que, às vezes, o passageiro mais valioso entra em silêncio. O professor Elias, por fim, continuava vivendo à sua maneira, sempre discreto, sempre gentil. Passava pelas praças como quem já conhecia cada árvore, cada banco, cada rosto. A pasta de couro seguia com ele, mais gasta, mais leve. Lá dentro, novas cartas de agradecimento, escritas por adultos que o reconheceram tarde, por crianças que ouviram falar dele, por professores que se inspiraram na sua história. E ele, com a mesma calma, lia cada uma delas como se fosse a primeira. Numa dessas tardes, sentou-se no ponto de ônibus e uma jovem senhora ofereceu o lugar ao seu lado. Ele aceitou com um sorriso. Ela olhou bem e perguntou: "O senhor é o professor do vídeo?" Ele deu de ombros, rindo com suavidade. "Não sei se sou o do vídeo, mas sou o da história." Ela sorriu de volta. E ali, sem pressa, esperaram o próximo ônibus, lado a lado, porque há encontros que não precisam mais de palavras. A presença, quando é verdadeira, diz tudo. Naquela cidade comum, entre ruas já conhecidas e rostos que se repetiam, havia agora um ponto de ônibus que carregava algo a mais. Não era uma placa oficial nem uma escultura. Era só uma frase escrita à mão num papel plastificado e colada com fita transparente num dos bancos de madeira. Aqui sentou um professor que ensinou sem dar aula. Ninguém sabia quem colocou, mas ninguém teve coragem de tirar, porque sabiam que, de alguma forma, aquilo era verdade demais para ser descartado. O professor Elias seguia ali por perto. Alguns diziam que o viam vez ou outra caminhando devagar, sempre com sua pasta. Outros juravam que ele havia se mudado, mas o que importava não era onde ele estava, era o que ele deixou. E isso não era físico, era memória coletiva, era presença emocional. Era uma pergunta que agora ecoava em muitos corações. Quantos Elias eu já deixei passar sem enxergar? E essa pergunta não acusava, ela despertava. Em cada escola onde sua história foi contada, surgiu uma nova geração de alunos mais atentos. Professores passaram a lembrar do porquê escolheram ensinar. Jovens começaram a dar lugar em ônibus, não por educação, mas por consciência. Pais voltaram a conversar com os filhos, filhos com os pais. Pessoas passaram a olhar com mais calma para quem anda devagar, para quem carrega silêncio, para quem segura pastas antigas com muito cuidado, porque todos entenderam que há grandeza nos gestos pequenos, que às vezes o verdadeiro gigante é aquele que não se impõe, mas que marca, que a pressa pode roubar a beleza do encontro, que o respeito não começa no assento preferencial, mas no olhar, e que os heróis da vida real não usam capa, usam a mesma roupa todos os dias, o mesmo trajeto, o mesmo silêncio, e mesmo assim mudam tudo. Talvez você que acompanhou essa história até aqui também tenha cruzado com alguém como o professor Elias. Talvez tenha ignorado, talvez tenha notado, talvez ainda dê tempo de reparar. E se der, faça isso. Ofereça o lugar, o ouvido, o tempo, porque às vezes é só disso que alguém precisa para seguir com mais dignidade. Se essa história te tocou, aproveita os outros vídeos que estão aí na tela, porque a gente nunca sabe em qual deles pode estar escondida uma lição que o mundo tentou te dar, mas que a correria quase fez você perder.